Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã de hoje eu quero render graças ao Senhor, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Eu falei aos irmãos que ia deixar uma palavra ontem, à tarde, quando eu chegasse do serviço. Mas como eu gravei aquela na parte da manhã e ela só foi enviada já na parte da tarde, eu falei, não vou enviar 2 não, para não ficar muito cansativo. Se bem que a palavra do Senhor ela não nos cansa. Ela nos traz paz, ela nos traz refrigério, né? E eu sei que Deus cuida de nós. Nesta manhã de hoje eu só tenho a agradecer a Deus. E eu creio que vocês também. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, acordei tarde ontem. E é cansativo às vezes o dia a dia da gente, né? Mas que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, né? A ministrar a palavra dele e a você ser edificado pela palavra, pelo poder da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos ali em Águas Lindas de Goiás, né? Vamos ali levar a palavra do Senhor. Sairemos aqui em nome de Jesus às 2h30 da tarde, com uma caravana aí que vai com a gente, umas irmãs maravilhosas. A gente está ali no Chá de Rosa, mais um 18º Chá de Rosa para a glória de Deus, ali na casa da Jaqueline, lá em Goiás, né? E Deus tem sido fiel. Deus falou que ia fazer expandir, e aí está, né? Quem sabe se a gente não vai na sua casa, na sua cidade, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, que Deus venha nos capacitar cada dia mais. Só estou deixando você a par por dentro, né? Das bênçãos de Deus em nossas vidas, o que Deus tem feito, da obra dele. Porque não tem coisa melhor, meus amados irmãos, do que fazer a obra do Senhor. O inimigo tenta nos tirar do foco, mas o nosso Deus que nos chamou, ele é fiel e nos põe de novo de pé e firme na presença dele e naquilo que ele nos chamou, no nosso chamado. Isso é muito sério, né? E aqui, quero meditar aqui no salmo que eu estava falando, o salmo de Asaf, o salmo 73. Salmo de Asaf, né? Que o contexto diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstrará. Ou seja, por que está assim esse contexto? Que a prosperidade do ímpio faz nós duvidar de Deus, muitas vezes, não é verdade? Aqui é Asaf falando, é o servo do Senhor falando para nós. Para quê? Para que nós não venhamos mais duvidar, né, de Deus. Porque quando a gente olha para a prosperidade das pessoas que estão fazendo as maldades, fazendo tudo que não presta, nós começamos a duvidar. Mas essa pessoa só faz o que não presta, só faz aquilo que não te agrada. Então, de bem com a vida, tem tudo. E por que eu estou na tua casa, eu estou na tua presença, eu estou te buscando? Essas coisas acontecem comigo, acontecem com minha família, com meus filhos. Então, Senhor, não é isso que a gente fala muitas vezes? E foi isso que Asaf fez, né? Mas ele, que no finalzinho ele vai dizer, mas o fim deles a demonstra. Ou seja, o que acontece com eles depois demonstra para nós que a fidelidade de Deus e a prosperidade que vem de Deus para nós é boa e que Deus é fiel e reto. Amém? E aqui eu vou começar a partir do versículo 1 e vou ler alguns versículos, porque esse salmo aqui ele é bem grandinho. Aleluia. E diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Aqui ele está dizendo, Asaf está dizendo, olha, verdadeiramente bom é Deus para conosco. Israel somos nós nos dias de hoje. Porque naquela época Deus estava falando com o povo dele, mas a palavra do Senhor não muda. Ele falou para o povo de Israel e fala através do povo de Israel conosco hoje, né? Ele está dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? A gente fica a um passo de sair da presença do Senhor por causa de algo que a gente viu, por causa de uma luta que a gente passou, um sofrimento, uma desilusão. Quantas vezes eu e você falamos, meu Deus, eu amo a tua obra, mas eu não estou mais aguentando.
Quantas vezes nós amanhecemos ou vamos dormir dessa forma? Quantas e quantas vezes? Quantos e quantos dias, anos, né? Mas Asaf aqui ele começa a agradecer a Deus, porque ele diz assim, graças a Deus que Deus não deixou os meus pés se desviar da tua presença. Porque nosso Deus, ele é fiel, né? E aqui ele está agradecendo a Deus, porque por mais que ele olhasse para o ímpio, visse o ímpio prosperando e ele não, ele agradece a Deus, porque isso não aconteceu, né? Porque Deus abriu os olhos dele e mostrou para ele que não é assim. E como Deus faz todos os dias comigo e contigo. E aqui ele continuou falando, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ela está dizendo, olha, eu, um servo de Deus, invejando um ímpio por causa do dinheiro, da prosperidade dele. Como pode, né? Porque isso aqui, Deus permite essas coisas acontecerem com a gente para nós saber que nós não somos nada. Nós somos falhos. Quando eu digo que nós não somos nada, é porque nós somos muito falhos. Quantos servos do Senhor se acham superior ao outro? Né? Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, passa por você, por mim, e finge que não vê? E aí, o que é que nós vamos dizer do ímpio? Se o próprio povo de Deus, que está dentro da casa de Deus, quantas e quantas vezes nos ignora? Quanto mais que está lá fora, que não medita na palavra, que não está nem para a palavra de Deus. Nós temos que começar a nos corrigir. A olhar para nós mesmos e dizer, olha, aquela irmã, ela passou, não falou comigo, amém. Deus, glorificado seja o teu nome na vida dela. E através dessa pessoa, a gente começar a mudar a forma de nós observar, de nós olharmos, não questionar e não querer imitar. Porque muitas vezes falar, não falou comigo, também não vou falar com ele. Não, meus irmãos. Nós temos que depois desejar a paz do Senhor para aquela pessoa. Dizer, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Como é que você está? É isso que nós temos que fazer. Não só para dizer que estamos fazendo, mas para que haja mudança em nós e naquela pessoa. Mas muitas vezes a gente ignora, ou fica com raiva, ou quer sair da igreja. Não, de jeito nenhum. Aí é que nós temos que perseverar e orar por aquela pessoa. Certa vez o Senhor falou comigo, me mostrou algo dentro da igreja, e eu fiquei assim, meu Deus, e comecei, né, a questionar a irmã. Ali mesmo, só entre eu e Deus falou assim comigo, filha, não te mostrei para você questionar, ou falar mal, ou sair falando. Não, te mostrei para que você orasse, né? E foi isso que eu fiz, comecei a orar pela irmã. Então é isso que nós temos que aprender com a palavra do Senhor e com a caminhada, a nossa caminhada com o Senhor. Porque todos os dias vai haver barreiras. Todos os dias vai haver coisas assim, dentro e fora da casa do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, refletindo, meditando e refletindo na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Para que nós não venhamos fazer igual a muitos dos nossos irmãos e até os ímpios também, né? Para que nós vamos fazer a diferença aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E aqui no versículo 4 ele continua dizendo, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se achem em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Ou seja, está dizendo assim, ó, sabe por que muitas vezes a gente até sente inveja do ímpio? Porque a gente vê eles todos, né? Todo ali muito bem vestido, muito bem calçado, todo altivez lá em cima. Mas e o coração dele, como é que tá? É isso que Asaf está falando. Ah, quando morre, sei lá, como é que você... Não. A altivez é lá em cima, né? Tu lança achando que é melhor que o outro, mas não. Quando todos nós, tanto rico como pobre, como aquele que não tem nenhuma condição financeira, quando nós morremos, a gente volta para onde? Pó. Então, verdadeiramente somos todos iguais.
Aqui na terra um pode ter até a vida melhor que o outro. Mas quando a gente falece, quando a gente desce a sepultura, vamos todos para o pó. E naquele grande dia, aí é que está. Naquele grande dia, no dia do juízo final, uns vão ter a glória eterna, que vai ressurgir dos mortos, porque Deus vai estar ali no seu juízo, no juízo final. Jesus vai chamar todos. A Bíblia diz que até o mar vai ter que devolver os mortos, os corpos dos mortos, né? E vão ressurgir todos, bem e mal. E o Senhor vai dizer assim: entre no meu aprisco, sai. Entre no meu aprisco, sai. Aparta de mim que eu não vos conheço. Então, meus amados irmãos, nós temos que permanecer na presença do Senhor, para que no grande dia, nós não ouça da boca dele: aparta de mim. E é isso que importa. E aí Asaf começa a observar e a ver, né, que há uma diferença muito grande entre o justo e o soberbo. A soberba do homem não leva ele a lugar nenhum. É por isso que todos os dias nós temos que se levantar e dizer: Senhor, me ensina a andar contigo. Senhor, me ensina a caminhar contigo. Quantas vezes nós que somos servos de Deus somos afrontados, até mesmo dentro do nosso próprio lar. As pessoas usam de afronta para conosco. Mas o bom de tudo isso é que nós sabemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que nos sustenta. Amados irmãos, você acha que se eu não estivesse na presença de Deus, muitas pessoas aqui que escutam os vídeos, que escutam a live, né, sabe como eu era difícil. Difícil que eu digo assim, eu era brigona, eu não levava desaforo para casa. Se a pessoa me afrontasse, eu ia lá, eu revidava mesmo. Eu revidava. Mas o Senhor tem sido fiel comigo. Grande tem sido a luta, mas maior do que a minha luta. E a tua luta é a nossa vitória. A nossa certeza de que Deus está conosco. A nossa certeza de que meio às lutas, às dificuldades, o Senhor está sempre ali. Eu moro num apartamento só de Deus. Tem dias que o apartamento está cheio. Às vezes eu estou aqui orando ao Senhor e eu vejo as pessoas batendo, esmurrando a parede para mim não orar. Tudo isso. Mas eu faço o quê? Eu glorifico o nome do Senhor. E fico só fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho um juiz. Você tem um juiz. Nós temos um advogado fiel. Um juiz reto e justo. E aí, às vezes, quando os irmãos vêm para aqui, eu falo: vem cedo, para a gente orar, para terminar cedo, para não incomodar os vizinhos. Porque se tem uma coisa que eu detesto é incomodar os vizinhos. Incomodar as pessoas. Mas quando Deus fala: faz, eu faço. Sabe por quê? Porque se Ele está mandando eu fazer, Ele garante. E ai daquele que se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Ai daquele que se levantar. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o que Deus mandou nós fazer. O que o nosso advogado e o que o nosso juiz. Quando teve o chá de rosas aqui em casa, eu vi muita coisa, muita chacota. Mas eu também tenho visto o que Deus tem feito. Então isso é o que importa para mim e para você. E Asaf, ele começou a ver, né, a justiça de Deus na vida dele. Então não é diferente comigo e contigo. Nós só não podemos invejar. Nem o justo e nem o ímpio. Nós temos que querer para a nossa vida o melhor, para a nossa família. E para aqueles que confiam nas nossas orações. Mas jamais perder a fé em Deus. Jamais desfalecer. Porque o que nos chamou é fiel para fazer. Aleluia. Vou ler só mais alguns versículos aqui. E aí no versículo 17 ele diz. Perdão, no versículo 7 ele diz: os olhos deles estão inchados de gorduras. Superabundam as imaginações dos seus corações. Ou seja, eles ficam botando lá em cima, né, colocando lá em cima as coisas que vêm no coração deles. Ou seja, os desejos do coração, né, e se enche de vanglória, acha que estão por cima de tudo e de todos, mas não estão. Na verdade, não é isso, meus irmãos. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. É assim que eles fazem mesmo. Tentam oprimir o povo de Deus. Os arrogantes é assim que eles fazem. Tentando o tempo todo oprimir o povo de Deus. Não sabendo eles que estão plantando para a colheita deles mesmos. A arrogância que ele faz comigo e contigo, né? Aleluia. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra.
perdão, a sua língua, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes esperam, meu Deus, e dizem, como sabe Deus, como que Deus sabe, né? Ou há conhecimento no Altíssimo? Claro que há conhecimento em Deus, Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é dono do bem e do mal, e Ele é, porque Ele fez todas as coisas, né? E é por isso que há o livre-arbítrio, porque Ele fez todas as coisas, mas Ele deu o livre-arbítrio. Para nós, tem 2 caminhos a seguir, ou nós seguimos a Ele, ou nós seguimos Satanás. Ou nós fazemos os desejos do Senhor, ou nós fazemos os desejos da nossa própria carne. E eu digo a vocês, melhor é fazer os desejos de Deus. Ainda que isso nos custe algumas lágrimas ou muitas lágrimas. Porque quando a gente quer fazer algo que não está no desejo do Senhor, que não está no coração do Pai, há muitas lágrimas, né? Mas o melhor de tudo isso é que nós temos mais que vencedores. Eu e a minha irmã Silvana, muitas vezes a gente conversa e fala sobre as nossas lutas do dia a dia. E aí eu falo, eu não vou aguentar mais não. Eu falo assim, eu costumo falar com ela, hoje eu estou daquele jeito, cansada. E ela fala, não fala isso não, amanhã vai ser outro dia. E verdadeiramente, quando eu acordo, que eu respiro, eu vejo o que Deus fez do dia anterior para o dia que eu me acordei. Mais firme, mais forte, é assim que nós temos que ser. Nós temos que erguer a nossa cabeça e acreditar que é um Deus todo-poderoso que vai chamar a existência na minha e na tua vida. Uma paz que vem dele, que ninguém pode nos dar. Um refrigério tão bom, meus amados irmãos. Tão bom que só Ele pode nos dar. Então, que nesta manhã de hoje, o Senhor venha estar na minha casa, na tua casa, no meio dos nossos, porque é através da nossa família que o Senhor vai fazer. Essa semana, minha filha mandou uma mensagem para mim, eu gostando mais dela até tarde. Na quinta-feira, a gente ficou até tarde conversando. E ela falou algo assim que mexeu com a minha estrutura, mas me levantou. Ela falou assim, você precisa ficar de pé. Você não pode parar, porque você é a coluna da nossa família. E isso me deu assim, sabe? Eu falei, meu Deus, essa palavra é muito forte. Sabe por quê? Porque quando você é chamado e escolhido, por mais que as pessoas não dêem nada por você e olhem para você e não vêem nada em você, mas ali há uma estrutura que foi formada por Deus. Ali há uma coluna que foi formada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. E tem pessoas que dependem de mim e de você. Tem pessoas que confia e crê, porque já vivenciou aquilo que Deus colocou na minha boca e na tua boca e que entregou para eles. Então é por isso que a minha família fala. A Bíblia diz que Jesus veio para os deles, mas foi poucos os que valorizou ele, né? E eu louvo a Deus porque a minha família crê nas minhas orações e sabe do meu chamado. Assim como alguns irmãos também sabem, né? Do teu chamado, do nosso chamado. E é isso que importa, é por isso que nós estamos aqui. Não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Para que a minha e a tua família se levante. Para que nós nos levantamos cada dia mais firme e mais forte. Vai vir seta, vai! Mas nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno vai se achegar a mim e a você. Porque há um escudo. Há um escudo que nos protege, que nos guarda, que nos livra todos os dias. Há um Deus todo-poderoso que tem enviado anjos para combater toda a lança de Satanás contra a minha vida e contra a tua vida, contra a minha casa e contra a tua casa, contra os nossos familiares e contra aquelas pessoas que conhecem as nossas orações, conhecem o nosso caráter, conhecem, sabem quem sou eu e quem é você em Cristo Jesus. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de muitos lugares que eu nunca vi. De Pernambuco, eu conheço muita gente pelo WhatsApp que ora comigo, que está ali junto, que nós caminhamos junto mesmo de longe e sabe que nós somos servos do Senhor. A rede social ela não serve para nós estar falando mal das pessoas, mas sim para levar o Evangelho do Senhor. E eu conheço muita gente, muita gente. Tem pessoas fora do Brasil que a gente ora junto, que já caminhou comigo aqui no Brasil e que Deus falou que ia enviar ela para lá e enviou. A minha irmã em Cristo Jesus, Jadna. E ela está lá. O rapaz onde eu trabalho ali com eles. Deus, na primeira semana que eu cheguei naquela fábrica, o Senhor mandou falar
para o irmão dele, que levaria aquela fábrica para fora do Brasil, mas que eles observassem, que não deixassem a soberba subir. E Deus levou eles então fora do Brasil. Tudo para a glória de Deus, meus amados irmãos. Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que fiel é aquele que colocou as palavras na nossa boca para fazer. E eu estou lá na fábrica, até hoje, para a glória de Deus. Até o dia que Deus disser acabou. No dia que Deus disser assim, saia. No dia que Deus bater o martelo. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós viemos confiar nele cada dia. E toda vez que vier a tristeza, toda vez que nós viemos a desfalecer, porque nós somos seres humanos, nós temos assim as guerras espirituais, mas nós temos um juiz fiel. Que nós vamos dizer, Senhor, olha como é que eu estou. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que está em mim é mais forte do que aquele que está lá fora. Eu sei que o Senhor vai me levantar de novo. E de novo, de novo, de novo. E o nome dele será glorificado. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Asaf está dizendo, né? Aleluia, aleluia. E diz, como o sabe Deus? Como que Deus sabe? Porque ele é Deus. Ou há conhecimento no Altíssimo? Com certeza há. Ele é o dono de todo conhecimento. E se ele não falar por mim e por você, ninguém pode falar. Aleluia. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Então aqui Asaf está dizendo, né? Eles são ímpios, eles não te conhecem, mas por quê? Que eles estão todo direto, né? Que sempre eles estão no lugar bom, sempre eles têm riquezas. E Deus começa a falar com Asaf, como Deus fala também comigo e contigo. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido aflito e castigado cada manhã. Então Asaf começa a dizer, então aqui, aos olhos de Asaf, ele olhando para o ímpio, ele está dizendo, então em vão eu tenho lavado a minha mão, me purificado, né? Porque, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Porque ele estava vendo o sofrimento dele, mesmo na presença de Deus, e vendo a soberba e a riqueza dos ímpios. Mas nós não temos que olhar para isso, como Asaf também olhou, né? E quantas vezes também nós olhamos, mas nós não podemos colocar os nossos olhos nessa situação. Por isso que no início ele começa dizendo, porque de tanto ele olhar para essas coisas, ele quase se afastou da presença do Senhor. E não viu que a riqueza dele era muito maior do que o dinheiro daqueles homens, daquelas pessoas que o afligia, que o deixava triste. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Então nós temos que olhar para aquele que nos chamou. Porque esta é a riqueza inabalável. Uma riqueza que ninguém pode nos dar. O ouro e a prata a gente pode conseguir. Se o abre porta, nós conseguimos, porque ele é fiel. Mas o que nós temos, que Deus nos deu de graça, o nosso chamado em Cristo, a confiança, a fé, a graça de Deus, isso só ele pode nos dar. Aleluia. E ele disse, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderei a geração de teus filhos. Aleluia. Então ele disse, se eu falasse isso, ele ia ofender a geração dos filhos de Deus, por causa dos pensamentos negativos, né? Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele começou a olhar e ver verdadeiramente o que ele estava fazendo, ele começou a se perturbar. A alma, o espírito dele começou a perturbar. Aleluia, Jesus. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, eu o fiz.
entendi eu o fim deles. Quando ele entrou na presença de Deus. Quando fala santuário, está falando, quando eu despertei e entrei no santuário de Deus, ou seja, abri os meus olhos para ver quem é o meu Deus e onde era que eu estava querendo ir, né? Ele começou a entender, né? Ele entendeu e o fiz desse. Aleluia. Quando ele abriu os olhos dele que viu, né? Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu e o fiz deles. O fim deles. Ele entendeu o fim daqueles que não confiam, que não esperam em Deus, daquele que tem a sua própria altivez, que a altivez deles não vem de Deus, que a soberba deles está, ó. Ele entendeu o fim deles, né? Certamente eu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lançarás em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, essa é a palavra do Senhor, né? E nós não temos que nos olhar para o homem, olhar para a riqueza dos ímpios, mas olhar para o Deus que nos chamou. Porque no despertar, nós vamos ver que erramos quando nós começamos a olhar a grandeza do homem e não olhar a grandeza daqueles que nos chamou. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rins. Ou seja, assim, meu coração ficou triste, doeu. E os meus rins começaram a doer também por causa da minha ignorância, porque eu tinha tudo e achava que não tinha nada. É isso que Asaf está dizendo. Assim me embrutei e nada sabia. Era como animal perante a ti. Tá bem? Ele despertou e começou a falar assim, meu coração doeu, eu fiquei triste e vi que não adiantava nada eu estar dentro da tua casa, com a ignorância que eu estava, que meus olhos tinham que abrir. Eu estava na tua casa, eu estava meditando, falando aqui na nossa linguagem, né? Eu estava ali dia após dia, mas o meu coração estava onde? E eu comecei a ficar triste, né? Porque estava na casa do Senhor, mas estava totalmente fora do contexto, fora daquilo que Deus, do chamado dele, fora daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Estava igual um animal perante a Deus, né? Perante a ti, quando ele fala assim, ele foi perante ao Senhor. Estava como um animal perante o Senhor. Aleluia. Todavia estou de contínuo contigo. Ou seja, todos os dias eu estou contigo. Me seguraste pela mão direita. Todo dia, Senhor, eu estou contigo. O Senhor tem me segurado pela mão direita. É isso que Asaf está dizendo. Guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Está dizendo, olha, Senhor, tu me guia com os teus conselhos, me segura com as tuas mãos. E quando eu desfalecer, o Senhor vai me receber na glória. Ele começa a ver que os ímpios serão destruídos. Sabe lá Deus para onde vão, só Deus sabe. Mas ele sabia da vida dele, da história dele. E ele sabia que quando ele desfalecesse, caminhando no caminho do Senhor, segurado pelas mãos de Deus, Deus ia o receber ele na glória. Ele tinha tudo isso, mas ele estava olhando para quê? Para o ouro do ímpio, para as festas, sei lá, sabe lá o que os ímpios, é assim que nós faz? Sabendo que nós temos um Deus que vai nos levar para a glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele começa a dizer, aqui tenho eu, Senhor, senão o Senhor no céu. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha a grandeza do Senhor na vida desse homem, de Asaf. Ele começa a reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Tem o Senhor no céu e tem Deus na terra. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos.
a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ainda que eu e você, irmãos, venha desfalecer, Ele é o nosso Deus, Ele é quem é a nossa porção, Ele que está comigo, Ele que está contigo, Ele que faz todas as coisas na nossa vida, Ele que nos sustenta. Rai de cantaramanto e rabaixou de calabachai. É esse Deus que faz eu e você se levantar todos os dias, respirar um novo ar. É Ele que faz. Pois eis que os que se alegram em ti permanecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desvia de ti. É desse jeito, mas para mim bom é aproximar-me de Deus bom é me aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra. Bom é o nosso Deus. Coloca os teus pés na presença do Senhor, se firma nele, anuncia a boa nova. De cantaraias, rabachoremanto, para que o Senhor de Calabachai venha nos ensinar, ainda que muitos não entendam o teu chamado. O Deus que te chamou é fiel. Põe os teus pés nele, confia nele, permaneça com ele, porque fiel é ele que te chamou e que me chamou. Não deixe que o inimigo ouse a fazer você colocar os teus pés para fora ou tentar tirar os teus pés da presença do Senhor. Até mesmo a forma que as pessoas olhem para você dentro ou fora da igreja, não permita que isso seja um canal para te tirar da presença do Senhor, mas que seja um canal para te levantar cada dia mais firme, mais forte, com humildade, com amor na casa do Senhor. Amém? Que essa palavra venha falar contigo, venha esclarecer, né? Que você venha aí, ó, compartilhar, colocar o gostei e comentar. Aleluia, se você tem recebido, e continuar em oração juntamente comigo. Soberano e eterno Pai, nesta manhã de hoje eu quero render graças a Ti, porque Tu tens sido fiel, maravilhoso. E quando o Senhor me chamou, Pai, se eu tivesse feito como o Senhor mandou, Pai, muitas vidas teriam sido alcançadas. Mas a nossa fraqueza, Pai, é terrível. Mas o Senhor é um Deus poderoso e forte, que nos coloca cada dia na Tua presença, que nos levanta de uma forma extraordinária para glorificar e exaltar o Teu nome. Meu Deus, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Visita a Tua igreja, a Tua noiva que necessita de Ti, Pai, que espera no Senhor e que confia no Ti, Pai. E até mesmo aqueles, meu Deus, que não confiam, que não Te conhecem, que através da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua, o Teu evangelho seja pregado e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que a graça e a paz do Senhor entre no meu e no teu lar. Se anime, tem bom ânimo, se levanta, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Não tem enfermidade, não tem nudez, não tem fome, não tem peste, não tem nada que possa te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir, nada, nem a falência, nada poderá te separar do amor de Deus. E que tu receba nesta manhã, através da palavra do Senhor, cura, salvação, libertação e tudo aquilo que tu necessita, que o Senhor chame a existência na tua vida hoje e sempre. Amém? E eu agradeço mais uma vez por esta rica oportunidade e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Creia tão somente, porque o nosso Deus é fiel e vai se cumprir na minha e na tua vida, o chamado dele e as bênçãos do Senhor inefável te alcance para a glória do nome dele. Amém? Fiquem na paz.